Bom dia, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje vamos continuar falando sobre a primeira bem-aventurança ou estado de felicidade, segundo o conceito que a Palavra de Deus empresta a esse termo. Felicidade é algo que é buscado, procurado, ansiado pela maioria das pessoas, mas infelizmente essa ideia está muito longe de se harmonizar com o que Jesus Cristo considera ser feliz. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores, no outro programa iniciamos as reflexões sobre o que significa ser bem-aventurado ou muito feliz. E começamos com a primeira bem-aventurança, em que Jesus, o mestre dos mestres, diz que felizes são os pobres de espírito. Hoje, continuamos com essa reflexão, ampliando o entendimento do que vem a ser pobre de espírito. Os pobres de espírito são as pessoas que não podem ser consideradas miseráveis espiritualmente, mas aquelas que têm bens espirituais ou mesmo sendo possuidoras de bens materiais, são humildes o suficiente para reconhecerem que são carentes diante de Deus. Você pode perguntar, uma pessoa pobre, carente de bens materiais, pode ser considerado um pobre de espírito? Eu respondo que nem sempre um pobre materialmente é pobre de espírito. Há pobres que são orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Certa vez, um homem bateu à minha porta pedindo uma ajuda em comida. Eu lhe dei 3 quilos de alimento. Sabe o que ele fez? Depois que entrei para minha casa, ele jogou os 3 quilos de alimentos na calçada do outro lado da rua. Achei muito estranho. Como uma pessoa pobre que pede comida joga alimentos fora? Dias depois, ele voltou a pedir e eu lhe disse, não sinto de lhe dar mais nada, pois você jogou 3 quilos de alimento que eu lhe dei, em plena rua. Ele disse, é que eu pensava que o senhor ia me dar uma cesta básica. Por outro lado, há pessoas que são ricas de bens materiais ou de posição social, mas são humildes. Essas são humildes de espírito e são bem-aventuradas diante de Deus. Por exemplo, o rei Davi, no Salmo 40, 17, ele diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele era o rei da nação israelita, mas considerava-se um pobre, carente de Deus e de sua proteção. Parece-nos que esse é o sentido de pobre de espírito, empregado por Jesus no Sermão do Monte. Nos Provérbios encontramos referência a esse tipo de pobre. Diz assim, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 19. Aqui vê-se o contraponto entre o humilde de espírito e o soberbo, o que reforça a ideia de que o pobre de espírito é o oposto ao homem de espírito orgulhoso. Em que consiste a contribuição da humildade de espírito para a felicidade? Podemos entender que uma pessoa humilde ou pobre de espírito é uma pessoa que tem paz interior. E essa é uma condição indispensável para uma vida emocional segura, equilibrada e serena. Quando as emoções estão equilibradas, todo o organismo da pessoa desfruta de saúde mental e física. Esse é o benefício presente no lado psicossomático, ou seja, mente e corpo. Mas na mensagem de Jesus, a humildade de espírito transcende os benefícios imediatos para a mente e o corpo. Os humildes de espírito são os legítimos possuidores do reino dos céus, ou seja, eles são participantes e beneficiários de tudo que constitui o domínio de Deus sobre a terra. E, por consequência, também são detentores no presente e muito mais no futuro das bênçãos do reino de Deus no sentido final, como coroamento de toda uma existência, segundo os princípios da palavra de Deus. Se você quer encontrar a felicidade aqui na terra, procure adotar um novo estilo de vida, baseado na humildade interior, despojado de orgulho e presunção, passe a ver a vida e as pessoas nas perspectivas da visão de Deus. Seja humilde de espírito. Seja humilde de espírito. Anote agora alguns conselhos práticos para você vivenciar isso. Primeiro, cultive a humildade. Diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos,
Dá graça, porém, aos humildes. Tiago 4,6. No trato com as pessoas, lembre-se que elas não são inferiores a você. Diante de Deus, somos todos iguais. O que difere é o nosso relacionamento com Ele. Em segundo lugar, seja simples. Diz a Bíblia, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Lucas 11:43b. Não dê lugar às vaidades excessivas. Elas custam caro e escravizam. Em terceiro lugar, demonstre amor. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:34-35. Os humildes de espírito amam as pessoas ao seu redor. Em quarto lugar, busca a santidade. Quem se santifica, consagra seu ser a Deus. Está escrito, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Os humildes de espírito são pessoas santas. Em quinto lugar, tenha fé em Deus, diz a Bíblia. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. Marcos 11:22. A fé remove montanhas interiores e exteriores ao nosso ser. Os humildes de espírito colocam sua confiança em Deus e na sua palavra. Até o próximo programa, fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Congresso da UMADEP nos 75 anos da ADEPAR. Pastor indiano causa impacto mostrando o clamor da Índia por Cristo Jesus. Casamento coletivo de 75 casais no próximo mês. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Pastor indiano causa impacto mostrando o clamor da Índia por Cristo Jesus. O pastor Gavin Cunningham, líder da primeira igreja Assembleia de Deus em Bangalore, na Índia, está no Brasil, trazido pela agência missionária Vem Brasil, em parceria com a IEADERN e as Assembleias de Deus em Parnamirim, em João Pessoa e em Mossoró. Sua mensagem superou de muito o que se poderia imaginar com relação às terríveis e urgentes necessidades daquele imenso país asiático. Pela primeira vez no Brasil, o pastor Gavin, acompanhado do pastor James, brasileiro, que serve ao Senhor na Índia, vai visitar outros estados brasileiros, no verdadeiro pedido de socorro, no clamor de passa a Índia e ajuda-nos. Pastor Gavin dirige a Assembleia de Deus em Bangalore, cidade de 15 milhões de habitantes no estado de Karnataka, que tem 65 milhões de habitantes. Para que se tenha ideia do tamanho do problema espiritual da Índia, é um país com 1 bilhão e 270 milhões de habitantes, 6 vezes maior do que o Brasil, num território que é menos da metade do nosso. Ali se falam 26 línguas oficiais e mais de 1.600 dialetos. Tem mais de 6 milhões de vilas e seu povo vive na terrível situação de idolatria, adorando 33 milhões de deuses. Na Índia, tudo é Deus, a começar de cada pessoa, passando por animais como a vaca, cobra, ratos, os astros, as plantas, os rios e tudo mais.
80% da população segue o hinduísmo, religião politeísta em que seu povo não conhece o Deus, Criador do céu e da terra, e muito menos o único Salvador, Jesus Cristo. Os muçulmanos são 12%, o budismo menos de 1% e o cristianismo só alcança 2,5%. Diante desse quadro de total confusão espiritual, a Assembleia de Deus de Bangalore clama por socorro. O pastor Gavin recebeu de Deus a missão de implantar 1000 igrejas na Índia e em países vizinhos que estão nas mais densas trevas espirituais, em um desafio considerado impossível pela lógica humana. Mas o pastor Gavin declara que está confiante nas promessas e no poder de Deus. Até agora já implantou 677 igrejas em diversos lugares, mas a necessidade é imensa. Para um dos estados com mais de 100 milhões de habitantes, só existe 2 pastores. Além dessa realidade espiritual, do desconhecimento de Deus, de Jesus Cristo e de sua palavra, a Índia vive uma tragédia espiritual, moral, social e humana, de dimensões gigantescas e sem solução por parte dos governos, da ONU, das ONGs e da civilização. Pastor Gavin demonstra em dados e imagens a terrível dimensão do tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e crianças que são vítimas de escravização sexual. Esse é outro motivo de sua viagem. Nas igrejas por onde passou, em Natal, João Pessoa, Parnamirim e Mossoró, ele revelou fatos desconhecidos da maioria dos povos e principalmente da igreja cristã. Além de milhares de mulheres que são objeto de tráfico vivendo na prostituição, existe mais de 6 milhões de crianças, das quais 90% foram sequestradas com 7 a 8 anos de idade para serem usadas na prostituição infantil. Como imaginar isso em plena pós-modernidade? As infelizes meninas são arrancadas de seus pais, estupradas, espancadas e mantidas em cativeiro, sem janelas e ventilação, onde passam fome, são queimadas com cigarro ou ácido, sem a menor chance de escapar, nas mãos de cafetões, cafetinas e traficantes de seres humanos, onde vivem nas piores condições para um ser humano. Quando adoecem, são mortas e jogadas no lixo ou no rio. Indagado se as autoridades não tomam as providências, se a ONU não sabe disso, o pastor Gavin disse que os governos lutam para ao menos diminuir essa tragédia, bem como organismos internacionais, mas até agora sem êxito. Há uma rede satânica de tráfico de pessoas que rende muito dinheiro, ao lado do tráfico de drogas. E há pessoas influentes que lideram esse terrível comércio de almas, como prevê no Apocalipse para o final dos tempos. Diante dessa tragédia espiritual e humana, o pastor Gavin recebeu das mãos de Deus a missão de fazer alguma coisa que possa ao menos amenizar essa calamidade, que se mostra sem solução em pleno século XXI. E ele está lutando ao lado de sua esposa e da igreja que dirige, com o apoio da Vem Brasil e de outras parcerias, para alcançar 2 objetivos do maior significado espiritual, social e humano, mas precisa de apoio, pois sozinho não pode enfrentar tão grande desafio. O primeiro e grande desafio que ele apresentou em todas as igrejas por onde passou é a implantação de 1000 igrejas cristãs, com a finalidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Parece tarefa impossível, uma utopia. Mas a fé remove montanhas e é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem, como diz a palavra de Deus. Além de igrejas, ele precisa de obreiros, de missionários que ajudem nesse tremendo desafio. Outro estado com 65 milhões de pessoas só tem 2 pastores. Em segundo lugar, além da implantação de 1000 igrejas, o pastor Gavin deseja instalar 30 casas de abrigo e de apoio para acolher meninas, escravas sexuais. Em cada casa, o pastor Gavin pretende receber 300 crianças. Parece nada diante de 6 milhões de escravas infantis, muitas das quais são vendidas ao tráfico pelos próprios pais. Mas é um começo e uma prova de que é possível não fechar os olhos e cruzar os braços ante uma tão cruel realidade a que crianças inocentes são submetidas pelo diabo, através de homens e mulheres que não mereceriam outro nome a não ser de demônios em forma de gente, monstros assassinos que não têm o menor sentimento de amor e compaixão.
Além das casas de abrigo para as crianças, pastor Gavin deseja construir casas de abrigo para mulheres que desejam ser libertas da escravidão sexual. Assim como ocorre com mulheres brasileiras que são traficadas para serem prostitutas na Europa e em outros lugares, as escravas indianas são levadas para a miséria, com promessa de bons empregos nas cidades, e são levadas de sua vida simples e pobre das vilas onde residem com seus familiares. Foi esse o objetivo da passagem do pastor Gavin pela Igreja Central em Natal, em companhia do diretor de missões da ADEPAR, do missionário Elieber, onde foi interpretado pelo pastor James Tibúcio e foi muito bem acolhido e apoiado pelo pastor Martim Alves, que além das orações, considerou a possibilidade de fazer algo por esses urgentes projetos que representam o clamor de almas que estão nas garras de Satanás e podem ser libertas por Cristo quando tomam conhecimento de que Ele é Deus, o único Deus que pode libertar tantas vidas preciosas da destruição espiritual, social e humana. Em caravana, ao lado do pastor Elinaldo Renovato, do pastor Maurício, diretor de missões da ADEPAR, do missionário Elieber e de outros irmãos, o pastor Gavin foi recebido na Assembleia de Deus em João Pessoa, onde pregou, mostrando os projetos que Deus lhe confiou. E o pastor José Carlos, com grande sensibilidade, ao lado do pastor Eduardo, diretor de missões e de outros obreiros, resolveram adotar 20 missionários na Índia, em apoio ao projeto de implantação de igrejas. O pastor José Carlos também prometeu estudar como ajudar na libertação de mulheres e crianças da escravidão sexual desumana e cruel. O pastor Gavin pregou na Assembleia de Deus em Parnamirim, na manhã do dia 24 de agosto e na noite do mesmo dia, apresentando seus grandes desafios de implantar 1000 igrejas cristãs e colaborar para a libertação de crianças e mulheres da diabólica escravidão sexual. No culto à noite, a igreja pôde conhecer uma das maiores tragédias a que um ser humano pode ser submetido em pleno século XXI, numa prova de que o homem não está evoluindo, mas em decadência espiritual e moral. O pastor Elinaldo Renovato, que já apoia parcerias com a Vem Brasil e a Vem Portugal, com 55 missionários adotados em países da África, na Índia, no Paquistão, no Afeganistão, na Europa, resolveu também envidar esforços para ajudar o pastor Gavin em sua luta titânica em prol da libertação de crianças do tráfico infantil. Essa é uma luta para a qual a igreja cristã não pode fechar os olhos e ouvidos. O pastor Gavin encerrou sua visita ao Rio Grande do Norte no dia 25 de agosto, ao lado do pastor James, pregando na Assembleia de Deus em Mossoró. Ali, o pastor Miranda, que desenvolveu missões em vários países do mundo, foi tocado para também colaborar com a igreja em Mossoró, dando sua contribuição para amenizar tamanha tragédia espiritual e humana. Inicialmente, o pastor Gavin foi à Rádio Libertadora, da Assembleia de Deus em Mossoró, onde participou de uma entrevista acerca de sua missão, como pastor da primeira igreja Assembleia de Deus em Bangalore, e respondeu diversas perguntas ao lado do pastor Wendel Miranda e do pastor Elieber de Castro, da missão em Portugal, quando o pastor Gavin falou sobre o propósito de sua visita e convidando os irmãos para se fazerem presentes ao culto daquela noite. Em seguida, o pastor Gavin deu entrevista no estúdio da TV AD Mossoró, no programa Momento do Pastor, quando o pastor Francisco Miranda apresentou o pastor Gavin e lhe fez diversas perguntas a respeito da obra na Índia, dos desafios e da visita dele ao Brasil. O pastor Gavin também deu suas expectativas quanto ao que ele via e esperava da parte do Brasil em termos de cooperação com a missão na Índia. Numa reunião com a presença de mais de 1000 líderes de congregações e departamentos, a igreja em Mossoró pôde ouvir o pastor Gavin ministrar a palavra de maneira eloquente, demonstrando que a tarefa de levar a mensagem libertadora do Evangelho é urgente e não admite desculpas. Sua palavra, ilustrada com testemunhos verdadeiros da grande tragédia espiritual da Índia, causou enorme impacto na liderança e nos obreiros da Assembleia de Deus em Mossoró. Quando de sua passagem pela ADEPAR, o pastor Gavin gravou rápida palavra aos telespectadores, com suas impressões sobre o trabalho do Senhor em sua primeira visita ao Brasil, começando pelo Rio Grande do Norte. Pastor Gavin, o senhor tem projetos muito grandes que Deus colocou no seu coração para aquela nação, a Índia, não é? Através da Igreja Assembleia de Deus. God has given you large projects for your nation, for India, through the Assembly of God.
you can tell us a little bit about those projects, please. The two projects that God put upon our hearts was one, the church planting project, to plant 1,000 churches in unreached areas of our nation so that the Indian nation can rejoice in the Christianity that we have in our land. Dos projetos que Deus colocou no meu coração é o projeto de 1000 igrejas na Índia. E nós queremos dar às pessoas a oportunidade de compartilhar conosco o Evangelho e Cristo que nós temos. Mas o senhor tem um outro projeto, que é um projeto de libertação de pessoas do tráfico humano. Can you also tell us about your other project? The second thing that the Lord put into our hearts was definitely the anti-human trafficking project. It started in the women's prayer. 100 women from different churches came together to pray and intercede for the city. God spoke to our women and they became pregnant to carry a vision and to carry a dream. And our women began to birth the anti-human trafficking network and the anti-human trafficking respite home. We were shocked to find that our country and our city, especially Bangalore, was called the hub of human traffic, and we didn't know it. But God called us to walk into those places, to understand, to see what is going, to see the suffering of the people over there, and to be able to respond to that need, and to open a respite home for the women and a school for the children where they can come and experience life in abundance in Jesus once again. Amém. Deus colocou no coração da nossa sociedade feminina esse desejo de fazer algo em prol das meninas que estão aprisionadas nas redes de tráfico humano. E foi através desse ministério de oração que começou a nossa iniciativa. Deus colocou no coração delas e elas deram a luz a esse projeto. E hoje nós queremos então trabalhar para o resgate das meninas. Graças a Deus, sem dúvida, Pastor Gavin, é um desafio muito grande implementar esses dois projetos, sem dúvida, não? Pastor Gavin, certainly it's a huge challenge to implement those two projects, isn't it? It is a huge challenge, but wherever God calls, God gets involved, and God is going to see the impossible becoming possible. Mas tudo que é impossível para nós, Deus se envolve no impossível, não é? Ele vai tornar possível aquilo que para nós parece impossível. Graças a Deus. Nós queremos agradecer ao pastor Gavin por ter vindo aqui à nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim. Também passou por João Pessoa, por Natal e também vai a Mossoró. Né? Que Deus abençoe a sua vinda e dê êxito e sucesso na sua missão. We want to thank you for coming all the way to Parnamirim and also for having been to Natal and also to João Pessoa, and also we are going to Mossoró, so we want to thank you and thank you for your presence, and may the Lord bless you. Well, I want to thank you. You don't need to thank me, but I want to thank you for this beautiful experience of Brazil, of the Christian church in Brazil, and what God is doing in her midst, for the sensitivity of the Spirit that is there in the church in Brazil. I believe that God will bring us into a partnership, and in those partnerships, impossible things become possible. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de experimentar a igreja brasileira. Tem sido uma experiência incrível e Deus nos trouxe nessa parceria, e nós, através dessa parceria, nós vamos tornar possível aquilo que Deus quer para nós. Amém. Que Deus os abençoe. Congresso da UMADEP nos 75 anos da ADEPAR. A Assembleia de Deus prossegue com os eventos que marcam as comemorações de seus 75 anos. Na próxima semana, haverá o 37º Congresso da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, com o tema Maranata, Jesus vem breve. A UMADEP enfatiza a necessidade de o jovem estar preparado para a volta de Jesus. Os sinais dos tempos indicam que já deve ter começado a contagem regressiva para o retorno de Cristo, para buscar a sua igreja. O pastor Elinaldo Renovato e o líder da UMADEP, Wilson Kennedy, convida a todos os irmãos e amigos para participarem do Congresso da UMADEP, quando a juventude será reunida para adorar a Deus em gratidão por bênçãos recebidas e proclamar o Evangelho libertador de Cristo. A juventude assembleiana demonstra que é possível ser livre das drogas, da prostituição e da violência, graças ao poder de Deus em suas vidas. Não perca o Congresso da UMADEP, vá e leve seus amigos e sua família. Casamento coletivo de 75 casais no próximo mês.
No dia 15 de outubro, está prevista a realização de um casamento coletivo para 75 casais, com o apoio da Justiça de Parnamirim, como parte da programação dos 75 anos de existência da ADEPAR. Os interessados devem procurar o Centro Social, o CASEMP, a fim de inteirar-se da documentação necessária para dar entrada no cartório até o dia 10 de setembro. Os dirigentes de congregação devem orientar os casais interessados sobre esta significativa oportunidade para os que desejam regularizar sua união civil. O casamento coletivo é aberto a outras igrejas e à comunidade, mas as vagas são limitadas a 75 casais. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, agradeço a Deus mais uma vez pela bênção de poder transmitir uma mensagem baseada em Sua palavra para vocês que estão na audiência deste programa. E eu quero mais uma vez orar por vocês. Bondoso e querido Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por tantos amigos e irmãos que ouvem, que assistem o Fonte de Vida. Abençoa suas vidas, seu lar, seu casamento, sua família, dando-lhes paz e prosperidade em tudo. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Sou Deus,